Olá, tudo bem com vocês? Como estamos nessa noite maravilhosa? Vamos falar num assunto muito interessante. Eu acho que tem muitas pessoas que passaram por isso, que de alguma forma tiveram parentes que passaram por isso, que é a pré-eclâmpsia. Pré-eclâmpsia que acomete algumas mulheres durante a gestação. Nada mais é do que alguns processos fisiológicos que inclusive podem levar a uma pressão alta na gestação, podendo piorar a circulação do bebezinho, né, que está lá no ventre materno, que obviamente precisa de circulação, de oxigenação, de nutrientes, podendo gerar várias vezes partos prematuros, que inclusive essas crianças prematuras com baixa oxigenação ficam vários meses na UTI, né? Então isso é mais comum do que a gente pode imaginar. Hoje eu atendi uma moça por volta dos seus 30 anos, ela está no terceiro filho. Olha que interessante a história dela. Primeira gestação, o filhinho tem 9 anos. Transcorreu tudo bem, não teve problema algum, a gravidez foi até o fim, maravilha. No segundo filho, há 2 anos, a criança está aí, vai fazer 2 anos, né? Então a gestação dela há 2 anos. Ela evoluiu com pré-eclâmpsia. Segundo ela, uma pré-eclâmpsia grave. Ela teve uma elevação abrupta da pressão, ficou internada, a criança nasceu, ficou na UTI, ela teve, né, uma alta de pressão muito grande, chegou a receber alta tomando 3 antihipertensivos, né? Então, ficou internada, teve aumento de pressão, teve outras alterações fisiológicas, porque a pré-eclâmpsia ela é uma alteração circulatória que pode afetar vários processos fisiológicos, né? A circulação envolve o funcionamento de todo o nosso organismo. A criança nasceu e ficou um pouco, se eu não me engano, é 1 mês e meio internada, tá? Eu fui num evento recentemente e o marido dela estava nesse evento. Ele viu eu conversando com umas pessoas, ele já se interessava por essa visão integrativa do corpo humano, ficou lá, tal, fez algumas perguntas para mim. Hoje ele resolveu levar a esposa lá para consultar, tá? Ela está na 3ª gestação, não está sentindo absolutamente nada, tá bem. Nessa gestação ela já procurou um nutrólogo, onde ele prescreveu várias vitaminas, vários nutrientes para ela, e inclusive ela está utilizando aspirina, né, ácido acetil salicílico, já como uma profilaxia, né, uma prevenção dessa questão aí circulatória que ela teve na 2ª gestação. Boa noite, Rosângela, tudo bem? Gente, aí ela chegou, eu expliquei, conversei com ela sobre o funcionamento do organismo, sobre a microscopia de campo escuro, e eu fiz a microscopia de campo escuro nela. Olha só a microscopia dela. Olha isso aqui, gente, certo? Ela, com 11 semanas de gestação, ela apresenta essa microscopia, onde você tem uma agregação, né, plaquetária com rolô, tá? Isso aí, o rolô, ele tem uma certa, vamos dizer assim, ele demonstra uma alteração na microbiota intestinal, tá? Ela tem algumas alterações aí que demonstram também que o intestino está inflamado. Agora, a coisa mais grave dela é nessa porção preta que vocês estão vendo, essa porção mais escura. Você vê esses enovelados que parecem arranhões, né? Parece que tem assim, rabisco, tá? Isso aí é a fibrina ativa, o sangue com tendências de coagulação, tá? Então, olha só, uma moça em torno de 30 anos, no seu 3º filho,
11 semanas de gestação, utilizando a AS, né, utilizando aspirina, e ela me apresenta um sangue desse com tendência de coagulação. Gente, eu assim, é claro que você tá com o marido estava junto, né, da consulta, você tá com uma pessoa que está esperando um bebê, uma gestação, é um processo maravilhoso, apaixonante, né, a gestação. Então a gente tem que ser muito delicado no como é que a gente vai abordar, né? Então, no caso, eu desenhei para ela, antes de examinar a microscopia dela, eu expliquei, escrevi, né, todo essa questão aí da microscopia dela, bacana, tá? Quando ela viu a microscopia, ela já tinha ideia pela nossa explicação, ela ficou impactada, tá? Eu falei, olha, realmente você está com essa tendência de coagulação, tá aí, ó, tá bem evidente, não tem como ser diferente, né? Mostrei a fibrina, a tendência de coagulação, né? Expliquei aí que são fibrinas ativas. Falei que o corpinho dela estava inflamado, né? E aí, assim, na grávida, a gente vai fazer tratamentos diferenciados, certo? Não pode ser extremamente agressivo. São vários cuidados que a gente tem que ter nesse processo, tá? Então nós vamos pensar aqui o que? Isso aqui é excesso de radicais livres. O corpo está em estresse oxidativo e isso pode ocorrer por várias questões, vários problemas pontuais, né? Que podem estar relacionados a isso, tá certo? Pode ser parasitismo, deficiências nutricionais, certo? Estresse, problema no sono, enfim, gente, hormonal, tal, são vários detalhes, alimentação, a qualidade da água, certo? Então, o que a gente faz? Ela já estava utilizando vários nutrientes, várias vitaminas, vários antioxidantes, a gente pensa muito aí em ômega 3, em vitamina D com K2, isso ajuda demais, inclusive até na progressão do feto, no embelezamento dele, na maturação da criancinha, certo? Para nascer um bebezinho mais inteligente, mais perfeitinho e essas coisas todas, tá? Agora, o que eu sugeri para ela? Eu sugeri a gente fazer o hidrogênio molecular. Hidrogênio molecular, eu já expliquei aqui, a questão de vocês estarem oferecendo um antioxidante mais eficaz da natureza. E eu pedi para ela fazer inalação de hidrogênio molecular por 30 minutos. Tá? Aproveitei e usei o ILIB também. O ILIB, a luz vermelha que você coloca numa artéria, né? Qualquer artéria. Essa luz ela vai emitir fótons para a circulação. Os fótons eles têm atividade semelhante ao elétron, o elétron tem carga negativa, e então ele acaba neutralizando, né, ajudando a neutralizar os radicais livres, e isso pode diminuir o processo inflamatório. Olha aqui, 30 minutos depois dela inalar o hidrogênio. Olha só que maravilha, tá? Tá perfeito esse exame? Não está perfeito. Certo? Mas você vê aí uma desagregação bem interessante das hemácias, teve uma melhora aí de 70%, tá? Pelo menos. Você não vê mais as fibrinas na porção escura, certo? Aquela tendência de coagulação, as fibrinas ativas. Isso é muito impactante, né? Aí eu a chamei, mostrei para ela a diferença, realmente chama atenção. Tá? O marido ficou assim extasiado com a questão, certo? Quando você pergunta para a pessoa assim, a pessoa é mais sensível e tem capacidade de se autoanalisar, ela percebe que está respirando melhor, né? Às vezes ela sente uma energia melhor logo depois de fazer a inalação de hidrogênio, mas isso aqui é impactante, tá? Então assim, vou repetir, vou mostrar aqui o antes, certo? Olha o antes, né? Você vê, olha, a agregação, as fibrinas, essa tendência de coagulação. E aqui, ó,
30 minutos depois do hidrogênio com ILIB, tá? Aqui é uma outra lâmina da mesma paciente, 30 minutos depois de utilizar o hidrogênio. Então você vê a ação do hidrogênio. O que o hidrogênio é? O hidrogênio é um antioxidante. O hidrogênio molecular ele tem carga elétrica negativa, ele vai ajudar a neutralizar os radicais livres, neutralizando essa inflamação, esse estresse oxidativo. Você tem aí uma diminuição na agregação das hemácias. Não, ó, eu procurei, tá? Eu procurei nessas lâminas as fibrinas ativas e não tinha. 30 minutos depois de usar hidrogênio, não estava mais com fibrinas. Então, nesse momento, a circulação dela está muito melhor. O corpo está sendo mais oxigenado, a placenta está sendo mais oxigenada. Então, eu indiquei para ela utilizar a água hidrogenada, pelo menos, né? Fazer de vez em quando hidrogênio inalatório, mas o hidrogênio molecular. Primeiro, eu não posso utilizar aqui aparelhos de biofísica numa grávida, não porque não possa, mas porque assim, sempre quando a gente utiliza alguma coisa diferente, se porventura a grávida tiver algum problema, ela vai focar naquilo que ela fez de diferente, então a gente não faz. O hidrogênio já tem vários relatos na literatura que ele não tem nenhum tipo de alteração, de efeito colateral, de absolutamente nada. Então, não tem problema algum você utilizar em grávida, em crianças, em idosos e assim por diante. Aí você indica a utilização do hidrogênio, foi o que eu fiz. Melhorei um pouco a utilização dos antioxidantes dela a nível oral, né, tipo ômega 3, certo? E também ela tem um ILIB, né? Um ILIB. Por mais que ela esteja usando o AS, né, a aspirina, vocês viram que ela estava com tendência de formar fibrina, mesmo com o uso de um anticoagulante como a aspirina, tá certo? Aí, ó, as fibrinas aí sendo bem visíveis, né? Parece esses ninhos de passarinhos, esses enovelados aí. Então, fica muito visível quando a gente faz esse tipo de tratamento visando a melhoria da circulação, a melhoria da fluidez do sangue. Obviamente, quando você melhora a circulação, a fluidez no sangue, qual vai ser o reflexo disso para o corpo? Uma melhor oxigenação, uma melhor nutrição, e isso faz uma cadeia de benefícios de melhora no corpo, tá? Já que ela está esperando um bebezinho, você tem uma melhor oxigenação placentária e, obviamente, uma melhor nutrição do bebezinho, né? Isso faz com que a criança tenha muito mais chance de nascer mais saudável, de nascer mais esperta, com um peso maior e assim por diante, ter um desenvolvimento mais adequado, tá certo? Então assim, gente, quando a gente vai e olha para o corpo humano em si, você percebe que existe um funcionamento extremamente... como é que se diz? Praticamente matemático. Eu sei que existem vários fatores que que têm influência no nosso organismo, vários fatores, certo? Mas no fundo, os fatores benéficos, eles nos dão, eles diminuem a nossa oxidação, eles diminuem a nossa inflamação, tá? E os fatores maléficos são aqueles que pioram a nossa inflamação, tá? E a gente consegue, na microscopia de campo escuro, perceber uma pessoa que está inflamada, em estresse oxidativo, e outra que não está inflamada, que não está em estresse oxidativo, certo? Então, esse tipo de abordagem, ele faz parte do método que a gente vem aí passando para os profissionais de saúde para melhorar qualquer tipo de doença crônica, tá bom? A pré-eclâmpsia parece ser que é uma doença aguda. É uma doença aguda, só que ela só acontece porque cronicamente a pessoa está inflamada. Ela não sabe. Ela pode fazer exames laboratoriais e está tudo normal, mas lá dentro você está com a tendência de agregação, de coagulação,
tá? E o que a gente tem que fazer é justamente abordar o corpo dando condições para ele funcionar melhor, tá? No caso aí, como eu mostrei para vocês, pelo fato dela estar grávida, a gente não vai utilizar tudo que a gente pode utilizar, mas só o que ela fez, que foi o hidrogênio e o ILIB, você já viu essa transformação aí no sanguinho dela. Ela saiu extremamente contente, o marido vai atrás da garrafinha de água hidrogenada para ela, do ILIB, e com isso ela vai, assim, dar uma chance melhor, né, de evolução da gestação dela, até mesmo para o nenenzinho nascer mais saudável e assim por diante. Então, para vocês verem a ligação desse tema específico, pré-eclâmpsia, com a melhora circulatória, com o uso do hidrogênio. No caso aí, quando você oferece antioxidantes para o corpo via hidrogênio molecular, você está melhorando a voltagem do corpo, você ajuda no processo elétrico do organismo, do seu funcionamento. É um raciocínio que parece muito simples, e na verdade é simples, né? Porque nós estamos falando de processos biofísicos, né? E a gente, via, né, a microscopia de campo escuro, nós temos como mostrar isso para vocês. Gessilane, sim, grávida pode usar o ILIB nas artérias, né, sem problema algum, muito pelo contrário, tá? Inclusive, um dentista que ele introduziu a ideia do ILIB no Brasil. O doutorado dele é especificamente com ILIB, e ele é bem claro que ele não vê contraindicação na utilização do ILIB, né? Então, para vocês entenderem, né, sedimentarem essa ideia da questão da utilização do ILIB e do hidrogênio molecular, tá certo? Vou deixar essa live gravada para quem quiser mandar para uma pessoa. Lembrando aí da nossa mentoria, né, para te ajudar profissionais da área de saúde a melhorar a sua abordagem em relação às doenças crônicas, justamente pensando na voltagem do paciente, nessas técnicas de desintoxicação, reposição nutricional, as frequências, recuperação da voltagem, a parte emocional, justamente para você poder melhorar a fisiologia, recuperar a energia do corpo, para poder os processos fisiológicos acontecerem de uma forma harmônica e você tá aí melhorando o funcionamento do seu organismo. Tá certo? Gente, terminamos aqui. Isso aqui foi uma conversa muito rápida da noite, só para aguçar aí o conhecimento de vocês. Eu acho isso aí muito interessante quando você tem a oportunidade de fazer esse tipo de atendimento, pegar a microscopia para poder mostrar para as pessoas. Isso aqui é muito bacana, tá certo? Gente, olha, um abraço a todos vocês e até a próxima, viu?